Bom dia, Márcio. Bom dia a todos da Rural FM. Primeiro, Marcos, eu quero agradecer especialmente a você, porque no dia que foi noticiado que eu estava cassado no meu mandato e com meus direitos políticos suspensos, você foi essa primeira pessoa que disse: olha, Salomão, os microfones da Rural estão à sua disposição, se você quiser falar alguma coisa. Mas aí, naquela época, eu disse: não, Marcos, vamos deixar para uma outra oportunidade, porque esse momento não é o momento da gente falar, né? E aí, agora, quando saiu a decisão ontem do Tribunal de Justiça, né, restabelecendo completamente os meus direitos e me dando a garantia de que eu posso concluir o meu mandato até o final do ano, né? E aí eu estou aqui justamente com mais gratidão, né? Gratidão por todas aquelas pessoas que durante esses mais de 30 dias, né, principalmente a população de Janduí, sofreram, né, essa angústia de ver prefeito ameaçado de perder o mandato, de a administração perder o seu rumo, né? E aí esse povo sofreu muito, né? É tanto que ontem, ao ser anunciada essa decisão do Tribunal de Justiça, né, do desembargador Rebouças, né, o povo de Janduí saiu realmente às ruas para comemorar, porque algo, não é que é uma questão pessoal minha, né? Porque hoje nós em Janduí vivemos uma situação assim de uma administração que os principais problemas da saúde e da educação foram resolvidos, né? E aí a gente está numa fase de crescimento e de estabilidade administrativa. E de repente vem um alvoroço desse, como se diz, e aí a gente sofre muito, porque a população, principalmente os mais necessitados, ficam naquele sufoco. Como é que vai ficar? Mas hoje já temos essa tranquilidade de estarmos aqui justamente para agradecer a todos que sofreram conosco e que hoje estamos comemorando uma grande vitória da justiça que se fez com o nosso mandato e com o povo de Janduí. Qual era a sua maior preocupação? Era perder o mandato ou era não conseguir concluir, por exemplo, uma gestão que você programou para 4 anos? Não era perder o mandato, né? Era justamente isso, porque em 3 anos e meio, Marcos, a gente fez um grande trabalho em Janduí. Hoje nós temos uma educação premiada, recebemos até selos da Unesco em Paris. Nós temos uma saúde que recebe prêmios do Ministério da Saúde pelas metas que nós fazemos. Janduí, hoje você tem uma assistência básica, né, que é toda realizada pela Prefeitura, até a alta complexidade, né, que não é atribuição de prefeito e prefeitura cuidar da alta complexidade em saúde. Mas lá em Janduí nós abraçamos isso. Não há hoje lá em Janduí nenhuma pessoa que precise de uma assistência médica, seja lá ela qual for, que não seja atendido com dignidade. E a educação nossa, nós recuperamos completamente todas as escolas. Janduí é o único município da UES do Rio Grande do Norte onde os professores estão com o piso salarial deles reposto. Nós pagamos 5 pisos salariais depois que nós assumimos, né? Hoje estamos pagando já o piso de 2024, né? E é assim para o seguinte, a gente, depois de construir isso tudo, em 3 anos e 4 meses, depois a gente viu isso ameaçado, né? Por isso que a nossa vitória foi mais ter essa garantia que, pelo menos até o fim do ano, esse projeto de Janduí está estável e vai continuar. O senhor enxerga, por exemplo, aquela demonstração nas ruas de Janduí ontem, né? As pessoas nas ruas vibrando, uma aprovação à sua gestão? Inclusive hoje, Marcos, não sei se você já viu, já tem uma pesquisa aí oficializada já no TRE, que nos dá uma aprovação de 90%, né? 90% da população. É a maior da região de Janduí, né? Eu não sei se é mais da região, mas é uma administração aprovada por 90% das pessoas entrevistadas, é uma coisa extraordinária, né? E aí isso aí a gente fica muito grato, porque sabe que o povo de Janduí tem essa certeza de que ele está sendo conduzido por pessoas de responsabilidade, que o único interesse é construir uma vida feliz para o nosso povo.
Doutor Salomão, a sua condenação, ela foi com relação a quê? Em 2005, já 19 anos atrás, foi feita uma licitação da limpeza pública, certo? Aí essa empresa ganhadora terceirizou, né, essa licitação para uma outra empresa lá, chamada Coleta, e aí parece que nessa transação da empresa ganhadora para uma terceirizada, houve alguma coisa, eu digo assim porque foi tão insignificante que nem sequer me chamou a atenção esse fato. Um erro jurídico ali de uma colocação que os nossos advogados devem deixar despercebido. Um vereador da oposição abriu um inquérito, né? Fez a denúncia, aí foi feito um inquérito, e aí o que aconteceu é que depois foram apurar, era tão inconsistente essa denúncia que esse projeto ficou lá engavetado, mofando, né? Ninguém prestou mais atenção, né? Porque se fosse hoje, de acordo com a nova lei de improbidade administrativa, que diz assim, olha, se o prefeito não tem a intenção vamos falar uma linguagem, de roubar, de causar um dano ao bem público, né? Se não houve a intenção do prefeito, não há crime nisso, não há intenção, não há dolo nessa questão. Então, seguindo, se fosse hoje, isso teria passado despercebido, porque não houve responsabilidade do prefeito. Agora, é difícil a gente compreender, quem não vive o dia a dia da política de Janduís, né, que depois de tantos anos, 19 anos, eles desenterraram esse projeto, esse processo, e aí imediatamente, em menos de 15 dias, eu estava com os meus direitos, com o meu mandato cassado, os meus direitos políticos suspenso e com uma multa de quase 600 mil reais para pagar, né? Então é o seguinte, mas a gente acreditou, né, que olha, vamos lutar, os nossos advogados, pessoas que voluntariamente se comprometeram em fazer as nossas defesas, né, vamos lutar, porque eu acho que dentro da justiça há ainda muitas pessoas que vão focar essas coisas e não vão querer se comprometer com uma ação dessa que iria prejudicar mais ao povo de Janduís do que a mim. Essa decisão do juiz de Dilermando, ela no caso é indefinitiva ou ainda cabe recurso ainda? Não, eu acho, viu, Marcos, ainda tem, porque agora se passa para, segundo os termos lá da liminar, que os nossos advogados, agora se passa para uma fase de negociação, certo? O que é que significa isso? Pronto. O que nós queríamos era que eu continuasse o meu mandato até o final do ano, né? E depois a gente vai negociar, porque qual foi a penalidade imposta? Era cassação de mandato, suspensão de direitos políticos por 8 anos e o pagamento de uma multa. A liminar suspendeu os efeitos dessa decisão, né, da juíza, né? E aí fica agora aberto assim para fazer a negociação. O que nós queríamos de imediato era dar continuidade à gestão, ao governo municipal, à administração, isso aí nós conseguimos. Agora o resto, suspensão de direitos políticos, talvez, eu ainda não falei com os advogados, não, e a questão de multa, a gente vai tudo negociar isso lá na negociação. O senhor pretende disputar a reeleição lá em Janduí? Você acha que esse fato lhe deu ânimo? Olha, eu estava até... Se os meus adversários tivessem sido mais inteligentes, né, eles deviam esperar que eu terminasse o meu mandato, né, porque aí podia eles ter uma chance aí de concorrer e até mesmo de ganhar as eleições. Mas eles se apressaram demais, né, porque realmente como eu estava lhe dizendo antes de começar essa entrevista, eu já estou com quase 76 anos de idade, eu já estou no 4º mandato de prefeito, eu trabalho como psiquiatra aqui em Caicó, 4 dias por semana, corro para Janduís para governar esses restos de dias da semana, e isso já me cansa um pouco, né? Era a minha intenção terminar só esse mandato e partir para a disputa eleitoral aí, quem ganhasse levasse, né? Mas aí eles se precipitaram e isso gerou uma revolta muito grande
no povo de Janduís, né, essa ação, assim, essa ganância de correr ao poder, de se apossar do poder sem ter votos, né, isso causou uma comoção no nosso povo, e talvez, né, talvez a gente repense deixar esse meu direito ao descanso, a uma boa aposentadoria para daqui a uns 5 anos, né, mas eu acho que o projeto que nós estamos fazendo em Janduís, ele é muito importante, né? Porque nós havíamos combinado, eu acho que isso foi o que causou uma certa indignação aos nossos adversários, porque nós trabalhamos com uma proposta de 5 anos, um planejamento de 5 anos, onde nós íamos erradicar completamente os problemas de Janduís, desde de abastecimento da água na zona rural até a urbanização completa da cidade de Janduís. E esse projeto avançou muito nos últimos 3 anos, né? E faltava pouca coisa para a gente avançar. Com mais 4 anos de administração, a gente tornaria o município de Janduís num município de estabilidade econômica e social e com perspectiva de criar uma vida digna para a nossa população, né? Esse fato, esse impacto, né, que causou uma paralisação do nosso governo por 2 meses quase, né? Fez com que a gente desse uma parada, mas agora vamos retomar com toda a energia para que, se a gente tiver mais 4 anos pela frente, vamos tocar esse trabalho lá em Janduís e depois a gente vem aqui fazer um levantamento e dizer, olha aí, aquilo que eu disse há 4 anos nós estamos concretizando nesse momento. O senhor deixou bem claro que era a sua intenção não disputar a reeleição. Era do governo passado, né? Então não é mais. Então, se as eleições fossem hoje, o senhor disputaria a eleição? Porque, viu, Marcos, nós fizemos nós não, foi divulgada uma pesquisa hoje oficializada, isso aqui eu posso dizer abertamente, porque é uma pesquisa que foi registrada, né? Por exemplo, a intenção de voto hoje minha, né, é 74% de intenção de voto, né? A aprovação do nosso governo hoje é de 90%. Só 6% da população de Janduís reprova o nosso governo, E aí, isso me faz com que eu me coloque, né? O povo me empurra outra vez para essa candidatura à reeleição. É aí onde entra a responsabilidade de um gestor, porque o senhor diz que está aí com 76 anos de idade, tendo que conciliar o trabalho com a gestão, né? Mas aí de um lado tem uma pesquisa onde ele coloca aí com quase 75% de preferência do eleitorado. É onde tem que pesar realmente a hora de parar ou não? Porque na política, Marcos, é uma coisa muito dinâmica, né? Porque, veja bem, desde que eu comecei a fazer política aqui no duro mesmo, quando eu cheguei médico formado na União Soviética, né? Eu cheguei aqui em 1971, 72, eu já estava nessa onda da política, né? Sem querer, né? E aí o povo foi... Em 1983 eu fui eleito prefeito de Janduís, quando o meu projeto era para voltar para a minha universidade, que eu ia fazer doutorado em psiquiatria lá em Moscou. E aí eu tinha deixado a minha mulher, doutora Nina, e um filho lá em Moscou. Meu projeto era vir aqui, depois de 11 anos ausente do Brasil, era ver como era que estava a situação aqui no Brasil, depois do governo militar aqui no Brasil, ver se havia perspectiva de trabalhar. Mas eu vim aqui e queria voltar para Moscou para fazer o meu doutorado. Mas aí eu me envolvi muito na política lá de Janduís e aqui de Caicó também, todo mundo sabe. E aí eu terminei sendo eleito prefeito em Janduís, tive que cumprir um mandato de 6 anos, né? Naquela época o mandato de prefeito era para 6 anos, nós fizemos isso. E aí eu não tive mais nem condição de voltar para Moscou, né? E aí sempre foi assim, de repente me chamaram para ser candidato a governador do estado, eu fui candidato a governador do Rio Grande do Norte pelo PT, né? Depois fui candidato a senador, essas coisas tudo, né? Fui candidato a deputado, passei 1 ano lá em Brasília como deputado federal. Quer dizer, não era porque eu queria, meu projeto era avançar na minha profissão de psiquiatra, né?
mas nunca me neguei a participar dessa luta, mesmo sabendo que às vezes eu, candidato a governador do estado, enfrentando figuras como Zé Agripino, Lavoisier Maia, Ana Catarina, né? Sabia que não tinha possibilidade, mas queria dar uma contribuição, como de fato demos, né? E assim, por exemplo, quando Jean Duís passou ultimamente 8 anos, uma administração desastrosa e outra da administração que veio logo em seguida, que não resolveu nada, né? Aí o povo de Jean Duís mais uma vez me chama e eu volto, né? Porque eu nunca me neguei a participar dessas lutas, né? E aí, com toda a determinação, apesar dos 76 anos de idade, eu acho que, se for preciso, a gente toca o barco ainda para frente, né? Mas se, por exemplo, lá em Jean Duís tem muita gente boa, muita gente nova, que se empolgou e que está trabalhando, por exemplo, o pessoal que trabalha na saúde, o pessoal que trabalha na educação, pessoal muito dinâmico, com muita cabeça, né? Que tocam o barco e elas têm hoje capacidade, essas pessoas, de dirigir o município de Jean Duís. Mas o seu desejo pessoal hoje é disputar a reeleição ou não? Como é? Seu desejo pessoal hoje é disputar a reeleição? Não, eu vou dizer o seguinte, ainda falta o quê? Uns 7 meses, né? 8 meses para terminar o mandato, para as convenções, né? Menos, né? Certo? Aí é o seguinte, se eu assim achar que o meu pessoal tem condição de tocar o barco para frente, é melhor, viu? É melhor que eu passe o barco para frente, porque o objetivo lá, Marcos, eu tenho plena certeza, no dia que a gente, do nosso lado, a gente tiver pessoas que governem e eu possa sair dessa luta lá de Jean Duís, né? Eu acho que vai ser até melhor, porque tem muita gente que o objetivo é nos destruir com uma liderança maior. E aí é o seguinte, eu me afastando e deixando gente nova, né? Seria melhor. Então, o seu maior desejo hoje seria concluir a gestão? O meu desejo é isso mesmo, porque eu vou dizer uma coisa seguinte, a Prefeitura de Jean Duís, hoje, nós não devemos um tostão a ninguém. Nós estamos com uma folha de pagamento em dia, né? Nós pagamos em dia. Nós temos recursos em caixa para tocar a saúde de Jean Duís por mais um ano. Mesmo que não entre um tostão hoje, nós temos aí uma faixa de 3 milhões. O município de Jean Duís é pequeno, 0,6, qualquer prefeito, quem sabe que é um município pequeno e que recebe recursos poucos. Mas, por exemplo, quem tem uma saúde hoje, lá em Jean Duís, com mais de 3 milhões em caixa, como se diz, para tocar esses programas. Nosso programa de educação, né, também, nós estamos, a educação lá em Jean Duís, pela organização que nós recebemos os recursos hoje do Fundeb, tudo é equilibrado, né? Nós temos condições de administrar Jean Duís, tanto na saúde como na educação, por mais 1, 2 anos, sem nenhum problema, certo? E aí, por exemplo, nossa preocupação realmente era, se a oposição, que a gente conhecia e conhece todos, né, assumisse a prefeitura agora, a gente tinha esse medo, né, de que eles iam quebrar tudo isso, porque precisa não só recursos nós temos, mas eles não tinham a capacidade de gerenciar esses recursos, né? E aí a gente tinha medo de perder a educação que nós temos hoje e a saúde que o povo de Jean Duís tem. Doutor Salomão, quem seriam outros nomes no seu grupo com condições de disputar a prefeitura? Eu não vou dizer nome aqui porque são tantos, porque depois que você diz, olha, o meu candidato é esse ou aquele, você sabe, né? A ambição das pessoas, apesar de que a gente tem conversado sempre com nossos secretários, com as pessoas que fazem a política comigo lá em Jean Duís, a gente diz, olha, vamos trabalhar cada um e vamos deixar, por exemplo, que os líderes apareçam, né? Não adianta você, eu quero ser candidato a prefeito, eu quero ser candidato a vice-prefeito, né? Só porque nós estamos nessa onda toda. Não, deixa o povo, né, escolher seus líderes. Por exemplo, eu nunca me ofereci para ser candidato a coisa nenhuma lá em Jean Duís, né? Mas assim, o povo sempre me chamava para participar dessas lutas. Então eu digo para eles, olha, quem quiser ser líder, não se ofereça para fazer o comando da coisa, deixa que o povo chama você. Fica mais fácil da gente, né? Mas o senhor pensa em uma data para decidir se vai disputar a reeleição ou não? Nós temos até o prazo eleitoral para cumprir, né? Agora, então, até lá existe a possibilidade. Tem, porque, viu, uma coisa, veja bem, a nossa história lá de Jean Duís, infelizmente, não é culpa do nosso povo, não.
mas a nossa história é uma história dramática, né? De, por exemplo, candidato nosso que foi assassinado, né? Pré-candidato, né? Pessoas que foram também mortas para amedrontar. Por isso que a gente tem que ver essas coisas todas, né? Com cautela, né? Muita cautela toda, porque a ambição é muito grande, né? Mas isso não é só uma característica lá em Janduís, não. A gente tem certeza de que a gente conduzindo o processo direitinho, procurando harmonizar as coisas, né? O povo de Janduís deu uma demonstração agora muito grande que não adianta aqueles que querem fazer política puxando o tapetão, não prosperam, né? Essa sua cassação, ela faz parte desse processo de destruição lá em Janduís? Olha, porque, viu, Marcos, porque veja bem, eu vou citar um exemplo aqui. Muita gente disse assim, nesse processo, olha, se não botar dinheiro não ganha o processo. Eu digo, se for para botar processo, para corromper, para dar propina a quem quer que seja, eu perco o mandato e vou embora, certo? Mas havia muita gente, porque isso faz parte de uma cultura de que quando alguém está sendo acusado, né, aí vai logo pensando na propina, corromper fulano, corromper ciclano. Eu não faço desse jeito, né? Eu acreditei muito, digo, olha, se a gente fizer a coisa direita, eu acho não, dentro da justiça existem homens e mulheres que vão fazer a coisa de acordo com o que manda a lei, e por isso que eu estava muito confiante que eu ia ganhar essa batalha, né? E efetivamente, né, a nossa inocência e o nosso trabalho e tudo isso que nós construímos sensibilizou as pessoas que me julgaram lá no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte no dia de ontem. Então o senhor acha que já deu a contribuição para a política de Janduís? Eu acho que eu já fiz uma grande contribuição, né, porque não é brincadeira não. Eu cheguei aqui, como eu disse, em 1981, né, queria ser médico, né, meu grande desejo era só exercer minha atividade de médico, mas a política é muito, não só a política em si, porque depois da experiência que eu tive de 11 anos na União Soviética, né, eu vi, por exemplo, a prática da justiça, a igualdade, vi que, por exemplo, quando você consegue fazer as coisas direitinho, você resolve o problema da fome, da doença, da miséria, da habitação. E foi isso que me empolgou mais lá em Juiz. Essa experiência, apesar de ser um município pequeno, de 5 mil e poucos habitantes, para mim foi uma experiência, e é uma experiência extraordinária, do que como é que nós podemos fazer a política correta, né, sem se deixar corromper, fazendo as coisas direitas, criando a esperança de um povo, né, porque o que o nosso povo hoje precisa ter líderes, o nosso povo tem que acreditar que tem homens e mulheres que vão conduzir todos esses seus destinos, né. É possível se fazer isso, né, quando a gente praticamente não acredita mais em ninguém. Doutor Salomão, obrigado pela sua participação. Que mensagem deixar para os seus conterrâneos de Janduís? Eu quero deixar também, não só para os meus conterrâneos de Janduís, que eu acredito firmemente, Marcos, eu acredito que a política ela é uma ciência de conduzir os homens e as mulheres, é a ciência de conduzir a sociedade. Muita gente procura destruir a política, dizendo assim que é coisa de corrupto, é coisa de ladrão, né? Mas não, eu acredito que se a gente conseguir, aparecendo aqui e acolá algumas pessoas que mostrem como é que se pode fazer, a gente pode transformar a política e transformar os destinos da humanidade, começando, por exemplo, no meu caso, né, a minha contribuição, começando pela minha pequena cidade de Janduís, a gente transformando e mostrando que é possível se fazer o justo, o correto, criando a esperança de uma vida melhor para o nosso povo.